todos, Pai seja convosco. Chegamos ao nosso final da nossa aula de Evangelho Quadrangular e vocês peguem aí seus livros e vamos estudar o nosso sexto capítulo, que é a nossa quarta doutrina cardinal. Nós vimos a primeira doutrina cardinal e vimos a respeito da salvação. Nós estudamos a segunda doutrina cardinal, que nós vimos a respeito do batismo com o Espírito Santo. Nós vimos a terceira doutrina cardinal, que estudamos sobre a cura. E nós vamos ver agora a quarta doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular. E você vai grifando os pontos importantes que eu vou apresentar para vocês e que será muito útil na nossa avaliação final dessa disciplina tão maravilhosa que é sobre a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular. Capítulo 6, quarta doutrina cardinal. Então vamos começar a ver o que estuda e o que nos ensina a quarta doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o que fala? A segunda vinda. Jesus Cristo, Rei que há de vir. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho são a justiça dos santos. A igreja em todo o mundo aguarda ansiosa por esse glorioso dia das bodas do Cordeiro. Todos nós aguardamos esse momento tão maravilhoso na nossa vida. E em todos os lugares do globo, fiéis compreendem a importância desse encontro da noiva com seu amado noivo Jesus. Nós então aguardamos esse grandioso encontro com Jesus. Porque tem uma imagem aqui para dar um gostinho de ansiedade para esse momento. Prossigamos. Promessa de sua volta. O que trata a quarta doutrina sobre esta promessa? A quarta doutrina cardinal da IEQ trata, portanto, desse acontecimento futuro e apresenta Jesus como Rei que há de vir, como aquele que voltará para buscar sua igreja. Voltará para buscar a sua igreja. E acrescentar que ele o fará em breve. Essa é a fé que enche o coração dos fiéis, que clamam a cada dia, Maranata, como diz nas Escrituras, ora vem, Senhor Jesus. Então, essa é uma promessa, uma das maiores promessas que Cristo deixou plantado no coração do homem. E vamos prosseguindo. Isso aqui é só um resumo do nosso capítulo, e vocês vão grifando aí no livro de vocês, tá? E essas partes são importantes para que vai servir para a nossa atividade de avaliação no final desta disciplina, ok, queridos? A Escritura prediz a nova vinda. A palavra de Deus é a fonte de todas as coisas necessárias à vida do homem. Ali a Bíblia, ela relata toda a vida do homem. Nela encontramos refrigério na luta, nós encontramos sabedoria, entendimento, esperança, paz e muito mais. Então, a Escritura, a Bíblia, é o único livro desse universo da Terra onde nós moramos, que encontramos todos esses temas e muito mais outras coisas que nós necessitamos para fortalecer a nossa fé.
o arrebatamento da igreja. Como isso se sucederá na nossa vida, né? A Bíblia declara que o arrebatamento da igreja ocorrerá em segredo. Ou seja, apenas os salvos ouvirão o soar das trombetas e verão a Cristo. Os demais não poderão ver ou participar desse glorioso evento, pois não creram ou não perseveraram em sua fé no Senhor. Então, queridos, vamos então assim nos fortalecer para nós escutarmos o som das trombetas e assim subirmos ao encontro do nosso Cristo Jesus, né? E a nossa briga hoje espiritualmente é convencer pessoas a se entregarem por completo, né, para Cristo, né? Que é uma tarefa não tão fácil, né? Mas que de pouco a pouco em pouco, nós vamos conquistando alguém para os pés da cruz, né? Vamos prosseguindo a nossa aula. E de que maneira Jesus virá? Então nós vamos ver aqui as fases, né, da volta de Cristo, né? De que maneira Jesus virá? A primeira fase da segunda vinda, essa fase da volta de Jesus será exclusivamente para os salvos. Ele virá de forma invisível, contudo, somente aqueles que forem chamados pelas trombetas o verão, pois subirão ao seu encontro nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Então, essa aqui, a primeira fase é somente para os salvos e aqueles que escutarão, então, o toque das trombetas. A segunda fase da segunda vinda. Nessa fase, todo olho verá, até o mesmo o que traspassaram, e as tribos da terra lamentarão sobre ele. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Cristo virá publicamente após 7 anos da grande tribulação. Segundo Mateus capítulo 24, verso 29 e verso 30, diz o seguinte: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A igreja de Cristo virá com ele nessa hora para como que virá ela? Sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinar ao seu lado no milênio. Apocalipse capítulo 20, verso 6. A representação de Jesus. Como está representado Jesus aqui na nossa quarta doutrina? O quarto rosto visto por Ezequiel foi o rosto de águia. O rosto de águia foi visto por Ezequiel, o qual representa Jesus Cristo como o rei que há de vir. É interessante meditar sobre essa comparação entre a águia e Cristo em sua segunda vinda. Ela é considerada em todo o mundo como sendo um símbolo de nobreza devido a algumas de suas características como altivez, força e vigor. A águia é, portanto, símbolo de autoridade e de poder, sendo por isso emblema de várias nações, incluindo Judá. Sua própria aparência traz em que vê um sentimento de que ela está acima de todas as aves do céu, do mesmo modo que Jesus está acima de todos. Ela reina soberana nas alturas e Cristo virá nas nuvens para ser soberano sobre todas as nações da terra. Então, sabe o que é interessante aqui? Que a águia, ela tem essa representatividade assim, de poder, porque ela, quando está numa certa idade dela, ela sobe no pico mais alto do monte, se isola, ela tira todas as suas penas, quebra o seu bico na rocha, na pedra, arranha todas as suas garras também,
E com o passar do tempo, tudo se renova. Nascem novas penas, nasce novo bico e nasce novas garras. E ela pode novamente ganhar os ares de novo. É por isso que ela é a ave das aves. A águia nas escrituras. As escrituras possuem diversos versículos que falam sobre a águia e suas características. Essas características que eu acabei de falar para vocês. Né? Leia em sua Bíblia as seguintes referências. Deuteronômio capítulo 32, verso 11 e verso 12, parte A. Jó capítulo 9, verso 26. Jó capítulo 39, verso 27. E Jeremias capítulo 48, verso 40. Então você vai estudar na sua Bíbliazinha aí estes versículos e você verá então aí o símbolo da realeza, que é a águia, e um pouco da nossa quarta doutrina do Evangelho quadrangular, ok? Então vamos ver então o Evangelho que trata da quarta doutrina da Igreja do Evangelho quadrangular, né? E qual é o Evangelho? O livro de Mateus. Mateus apresenta Jesus Cristo como futuro rei. Ao ser questionado por Pilatos sobre se ele era o rei dos judeus, Jesus respondeu: Tu o dizes. Nessa resposta, ele estava falando sobre seu reinado eterno e não um reinado terreno, pois sabia que estava indo para a morte. O Evangelho de Mateus foi escrito para os hebreus. É um livro exclusivo para os hebreus, pois eles há muito esperavam pela vinda do Messias. E até hoje, queridos, tem judeus que ainda esperam esse Messias. Nós já sabemos que Jesus Cristo já veio, morreu, subiu e logo descerá para nos buscar, para morarmos eternamente com Ele, né? E a simbologia da quarta doutrina, nós vamos ver aqui a coroa. A coroa. A coroa é o símbolo da segunda vinda, onde Cristo voltará como o grande rei. Ela é um objeto importante em qualquer reino. Ela é um símbolo que indica realeza, sabedoria, dignidade. Existem vários tipos como do imperador, do rei, do atleta, do membro da nobreza, conde, duque, barão, dos cavaleiros reais, dos campeões em jogos, dos heróis. Cada uma delas representa algo que indica que aquele que recebe é digno de honra sob algum aspecto específico. Quando coroamos alguém, estamos lhe prestando então a mais alta honraria, e este é considerado um dos gestos mais nobres do homem, né? Então, quem for digno aí de entrar na Canaã Celestial vai receber uma coroa lá na entrada, né? Vamos prosseguindo a nossa aula. A cor simbólica na bandeira. A quarta doutrina cardinal da IEQ está simbolizada em sua bandeira pela cor púrpura, a qual tipifica Jesus como o rei que há de vir. Essa cor encontra-se então em quarto lugar, de cima para baixo na bandeira. Viu? Essa cor em toda a história vem sendo associada sempre com a realeza, pois as roupas e tecido nesse tom eram muito raros e caríssimos, tornando-se por isso acessíveis somente às famílias ricas e nobres. Por quê? Porque era uma cor que era encontrada no mar e era muito fundo. E não era qualquer pescador que mergulhava para pegar, não. Tinha que ser um pescador profissional, porque ser um pescador profissional demais, porque a matéria-prima da cor púrpura era dentro de ostras. Então tinha que ser um profissional bem profissional que pudesse mergulhar profundamente em alto mar e recolher hoje não, hoje nós temos tecnologia bem mais avançado, podemos fazer qualquer cor que a gente quiser, né? E a gente consegue então aí chegar e fazer as cores bem mais fácil, né? Mas naquela época era muito mais difícil, né? Então que vocês leiam e meditem alguns versículos que falam sobre a cor púrpura, que está lá em Lucas capítulo 16, verso 19, e João capítulo 19, verso 2. E por fim chegamos no nosso panorama da quarta doutrina cardinal, né? Vamos ver então o panorama, né? E lembrando que este quadrinho
vocês vão necessitar na atividade final de vocês, tá bom? Depois não vem dizer que eu não avisei. Então vamos lá. A visão. O que nós estudamos na quarta doutrina? Jesus voltará. E qual o rosto representativo e tipificado em Jesus? O rosto de águia, que foi o quarto rosto visto por Ezequiel. Qual o livro dos evangelhos que trata da quarta doutrina? O livro de Mateus. Jesus é o rei. Símbolo representativo, a coroa. E a cor, púrpura ou roxa. Então, aqui está um panorama da quarta doutrina. Lembrando que vocês vão precisar desse quadro para a atividade de avaliação de vocês. E, por fim, findamos a nossa disciplina de Evangelho Quadrangular. Obrigado pela companhia de vocês. Estudem a fundo este livro, essa apostila. Aprendam sobre a identidade e a história de vocês. Todo quadrangular necessita saber da sua história e da sua identidade. Tá? E se Deus permitir, nos encontraremos em breve. E até uma próxima disciplina, se Deus assim o permitir. Amém, queridos? Paz e até a próxima.